Olá pessoal, tudo bem? Eu vou continuar finalmente com a nossa saga aí, nossa série da história do Brasil. Vamos continuar. Eu sei que eu demorei um pouco aí para fazer um capítulo, mas um novo capítulo. Mas é que tem que pesquisar mesmo, né? As informações, né? Que sabe que meus vídeos são de ótima qualidade, né? Que são dificilmente as informações que eu passo aqui, né? Vocês vão encontrar nos outros canais do YouTube, né? Então eu sempre prezo pela qualidade dos vídeos, né? Então, sem mais enrolação e papo furado, né? Mais delongas, vamos pro vídeo, né? Então, o tema de hoje vai ser os governos regionais e o segundo reinado. Então, vamos lá. Mas antes vamos recapitular, né? No último vídeo a gente parou. O Dom Pedro I, ele saiu, né? Foi expulso pela elite rural. Lá em 1831, ele abdicou, foi para Portugal. E lá ele acabou guerreando, lá teve a Guerra dos Dois Irmãos, né? Ele mesmo lutou nas trincheiras lá em Portugal, que o Manuel, o irmão dele, tomou o trono. E ele morreu em 1834, né? Vamos dizer que são cifras, né? Mas eu acho que essa guerra aí dos dois irmãos entre a Guerra Civil Portuguesa, né? Ajudou entre o Manuel e o Dom Pedro I, né? Ou Dom Pedro IV de Portugal, né? Ajudou a que ele morresse, né? Com 35, por aí. Anos. 36, né? Por aí que ele morreu. Então, e com a abdicação de Dom Pedro I, em abril de 1831, como eu falei, estava consolidada a separação da metrópole e o processo de independência concluído. E aí, a Constituição de 1824 dizia: se Dom Pedro I abdicasse, o seu sucessor, caso não tivesse atingido a maioridade, seria governado por uma regência. E Dom Pedro II tinha 5 anos incompletos, né? Lembrando que ele nasceu em 2 de dezembro de 1825, né? Então, ele era uma criança, né? Talvez tinha 5 anos, né? Mas eu 6 por aí, mas ele era muito novo ainda para governar, né? E nessa época ainda teve o jornalista, o Cipriano Barata, né? Que criticava muito Dom Pedro I, o governo dele, sua abdicação, o que renderia várias prisões. Escrevendo no jornal A Sentinela, né? Que era o principal, mas eles sempre mudavam os nomes, né? Toda vez que era preso, né? Sempre tinha um nome diferente, né? Então, e os interesses da elite confundiam com os dos populares, né? E os choques se prolongaram por todo o período regencial. E na esfera política das regências se digladiaram entre si, né? E surgiram 3 facções: os dos restauradores, ou também chamados de caramurus. Também temos dizer que surgiram os liberais moderados e os liberais exaltados. Os restauradores queriam a volta de Dom Pedro I ao trono e eram extremamente de caráter extremamente conservador, né? Mas, porém, como eu disse, ele morreu na guerra lá dos dois irmãos, então ele realmente não teria como voltar, né, ao trono, né? E era a parcela da classe dominante. É nessa época que ocorrem as rebeliões, né, regenciais, ou revoltas regenciais também, né?
como a revolta dos Malês, de 1835, né, que eram negros islamizados que queriam liberdade religiosa, acho que durou só um dia, ou poucos dias, né, e eles queriam liberdade religiosa. Foi na Bahia isso, né, e essa revolta foi reprimida e acabou não dando certo, né. Tivemos a Sabinada, em 1837, na província da Bahia. E esse nome Sabinada é por causa do médico, né, que era o líder, né, da revolta, Sabino Álvares da Rocha Vieira, né, que era o líder, né. A revolta foi bem sucedida, né, por algum tempo, né, eles conseguiram declarar a independência da República Baiense e conseguiu se manter independente teve um passando independente do Império, né, por apenas 4 meses, né. Mas depois a Guarda Nacional foi lá e tomou, né, a República, né, que foi reincorporada ao Império. Então seu líder foi desterrado, né, foi enviado a Mato Grosso, onde veio a falecer. Também podemos falar da Revolução Farroupilha, 1835 a 1845. Também outro movimento separatista, né, como eu já mencionei, outros, né, como a da Sabinada, que terminou com a derrota dos farrapos, né. O líder era o Bento Gonçalves, né, e o Bento Gonçalves, ele tentou separar, teve a participação especial do Giuseppe Garibaldi, né, onde ele conheceu a Anitta. Eles depois se casaram aí. Mas também não fracassou, né, esse movimento separatista, né, que eles queriam proclamar a República Rio-Grandense. E terminou com a assinatura do Tratado do Poncho Verde. E a Revolução Praieira, de 1848, já no 8º ano do reinado de Dom Pedro II. Nessa época, talvez o Dom Pedro tivesse apenas 22 anos, né? Esse nome Dom Pedro, mas ele é um rapaz, ainda é muito jovem, né? O nome da Revolução Praieira era por causa do Partido da Praia, né? Temos também a Balaiada, de 1838 a 1841 no Maranhão. E a Cabanagem, de 1835 a 1840, na província do Grão-Pará, atual estado do Pará, em que teve outro movimento de separatista, né, de emancipação. Era uma revolta popular, na época, a revolta popular dos cabanos, né, é porque eles vivem em cabanas, né, e era uma população de origem humilde, né, população de origem mais indígena, né, e eles estavam por melhores condições sociais de vida, né, e eles se aliaram à elite local contra a esterilização do poder pela regência, né. Os líderes eram Félix Malcher e Francisco Vinagre, que futuramente trairiam um movimento e seriam mortos, né, presos mortos, né, pelos cabanos. Só queriam chegar ao poder mesmo, né, eles não estavam muito interessados, né, nos cabanos, né. E aí surge um terceiro líder, chamado Eduardo Angelim. Esse foi fiel ao movimento, né. Porém, a Guarda Nacional acabou... teve uma repressão forte do Estado, né, do Império. E a revolta foi violenta, né, tendo um total de 30 mil mortos, né. E foi reincorporada para o município do Grão-Pará, né. Além disso, podemos dividir o período regencial em 4 fases regenciais, né? 4 fases da regência, né? A regência trina permanente, a regência trina provisória e 2 regências unas, né?
A regência trina permanente vai de 1831 a 1834, né? O padre Diogo Antônio Feijó, de caráter liberal, dá uma maior autonomia às províncias, né? Com ato adicional. E depois ele sofre pressões da elite, né? Porque ele deu essa maior liberdade das províncias, né? Para tentar acabar com essas rebeliões, né? Que estavam tendo nessas revoltas, esses movimentos separatistas. E também já que ele era liberal, né? Politicamente falando. E aí ele é deposto pela elite. E no seu lugar entra outro regente de caráter mais conservador, né? Conservador, que era o Araújo de Lima, que ele cria a interpretação do ato adicional, ou seja, ele tira essa liberdade que tinha das províncias, né? Uma liberdade e autonomia, né? Que vai fomentar ainda mais esses movimentos separatistas, né? Que ele governou de 1835 a 1837 a 1840, né? Que é o segundo regente, né? 1837 a 1840. E nessa época, como eu falei, ele cria a Guarda Nacional, que era para dar uma ideia de ordem, né? No Império ainda, né? Nesse período aí entre o Pedro I e o Pedro II, no período da regência, né? Regencial. E a elite agrária, né, principalmente os barões de café e os cafeicultores, eles compram patente de coronel lá do exército, né, dando origem ao coronelismo, né, do século XX, né. É criado também o clube da maioridade para que Dom Pedro II, que deveria assumir como imperador com 21 anos, irá assumir com apenas 14, 15 anos por aí, né? Com a ajuda do Senado. Até pensaram em colocar a irmã dele, a Januária, né? Como corregente, né? Mas isso nunca aconteceu, né? Só ficou no papel, né? E também tinha muitas sociedades secretas nessa época que acabaram criando também os liberais, o Clube da Joana, né? Agora vamos ver o segundo reinado, né? O segundo reinado vai de 1840 a 1889. Após o golpe da maioridade, Dom Pedro, aos 14 anos ou 15, né? Por aí que ele tinha. Ou seja, era um moleque, né? Era um rapaz muito jovem, um rapazote. Foi feito imperador no dia 23 de julho de 1840. Nos próximos 49 anos, ele seria o líder do Império do Brasil, né? Em 1841, né? Seja com uns 15, 16 anos, né? Você vê Dom Pedro II, né? Só um rapaz, né? Rapazote. Reformou o Código Penal Criminal. Em 1842, estoura a Revolução, né? Liberal, liderada pelo brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, de família de comerciantes de gado de Sorocaba, né? Depois os rebeldes o fariam presidente da província, né? Oficial, né? Que seria tipo o nome do governador da época, né? Porque naquela época o Brasil era dividido em estados, mas em províncias, né? E ele teve apoio do padre Feijó, né? Dos povoados, né? De Taubaté, Pindamonhangaba e Silveiras e Lorena. Organizou a coluna libertadora. Mas foram derrotados em Venda Grande, perto de Campinas, por Luiz Alves de Lima e Silva. Já na província de Minas Gerais, né? Do estado de Minas Gerais, também não tiveram êxito.
e eram liderados por Teófilo Otoni e Abreu, e foram derrotados pelo futuro Duque de Caxias, em Santa Luzia, no Rio das Velhas, e prenderam os líderes, né, os chefes militares, o tenente-coronel Feliciano Pinto, ao presidente da província, e o chefe das armas, Antônio Nunes Galvão. O presidente da província, né, que é o governador, não era oficiano, era que os revoltosos tinham colocado, né, como governador, né, ou seja, o presidente da província, que era chamado na época, né. Ele iria, o Dom Pedro II, né, ele ia trazer o parlamentarismo ao Brasil, mas seria uma espécie de um parlamentarismo às avessas, para controlar os conservadores e liberais, para impedir brigas no parlamento. O partido liberal era chamado de Luzias também, né? E o conservador de Saquaremas, né? Também outro nome que eles eram conhecidos, né? E o Dom Pedro fez isso para evitar briga, né? Porque um queria tomar o poder e parece muito hoje, né? O PT e o PSDB, que são os principais partidos pelo existir 35, né? Eles vivem brigando entre si, né? Então o Dom Pedro fez isso para evitar brigas, né? Para colocar um representante de cada partido no poder, né? O liberal conservador, o Luzias ou Saquaremas, né? No poder, né? Podemos dizer também que em 1861 temos o afundamento do navio inglês Príncipe de Gales, ou Príncipe of Wales, né? Em que os brasileiros, né, pilharam, saquearam o navio, né? E aí temos em 1862 a questão crítica, né, que o embaixador lá, o diplomata lá, William Christie, né, ele falou lá dessa história do afundamento do navio, né? E aí teve briga, e teve o caso lá dos marinheiros ingleses que foram lá no Rio de Janeiro à noite, né, fazer a coaça, e foi o caso lá, né? Em que marinheiros, né, vestidos com roupas civis, cantaram alegremente embriagados, molestaram uma mulher e tentaram até desmontar um cavaleiro, arranjaram briga lá com sentinelas lá. Então eles acabaram presos, né? Foi outro caso aí, né, que aconteceu lá no Rio. Então, muitas confusões aí. E é nessa época aí que temos a Guerra do Paraguai, né, de 1864 a 1870. Em 1870 também tem a encíclica ou bula Cibalos, né, que era um negócio do Papa Pio IX, lá, que ele falou que a palavra lá do Papa era insolúvel, que era infalível, né. Também tinha envolvido a questão da maçonaria, que o Dom Pedro II não acabou não concordando, né? Acabou brigando, ela teve uma rixa com o Papa, né? E a mesma época que teve a Guerra Civil Americana, né? De 1861 a 1865. A Guerra do Paraguai foi causada pelo expansionismo de Solano Lopes, ditador do Paraguai à época, né, que ele queria se expandir, que o Paraguai tivesse acesso ao mar, né? Então ele atacou primeiro o Rio Grande do Sul, né, os estancieiros lá. Então o Brasil foi atacado, ele atacou a Argentina, teve o Brasil naquela época não tinha exército ainda direito, né? Foi as pressas formando um exército, né? Os exércitos os soldados eram chamados de voluntários da pátria, né? E depois eles teriam ideias, influenciados pelas ideias positivistas do Augusto Comte, né?
Entre as principais batalhas podemos dizer a Batalha de Riachuelo. Em 1866, os escravos são enviados à guerra, né, com a promessa de liberdade, promessa que nunca seria cumprida. E também podemos dizer o cerco da fortaleza de Humaitá e a batalha de Cerro Corá, né? São os principais, né? Que foi lá, primeiro liderado pelo Duque de Caxias, que ele não conseguiu até o final pela brutalidade da guerra, ele acabou desistindo, né? Que ele falou maldita guerra. Isso foi na Guerra do Paraguai, né? Depois foi Conde o que liderou a campanha final, conhecida como Campanha da Cordilheira, né? Onde os caras saíram querendo capturar lá o Solano Lopes, até que eles conseguiram matar lá o cara, né? Também chama de Guerra de Tríplice Aliança, né? E terminou com a vitória da Tríplice Aliança, que era Brasil, Argentina e Uruguai, né? E o Pedro II mandou construir o Templo da Vitória no Rio de Janeiro, né? E podemos dizer que os liberais eram progressistas, né? Liderados por Feijó, e os conservadores, regressistas, liderados por Bernardo Pereira de Vasconcelos. E é nessa época que a produção de café atingirá o seu auge para exportar para o mercado europeu. A produção... E coloquei produção junto. A produção estava no Vale do Paraíba, entre os estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Surge os barões de café, né? E o sistema era o plantation. E o tipo é a monocultura. E será no oeste paulista, né? Ou seja, no oeste do estado de São Paulo, não na cidade de São Paulo, né? No estado, né? Que era formado pelas cidades de Campinas, Limeira, Jundiaí, Itu, Sorocaba e Ribeirão Preto. Então, como eu falei, né? Essas cidades, né? Que foram no oeste do estado de São Paulo, né? Oeste paulista, né? E em 1840, no primeiro ano do reinado de Dom Pedro II, teremos as chamadas eleições do cacete, né? Isso porque quem não votasse no candidato dos coronéis lá, da elite, né, rural, os seus jagunços iriam bater com cacete, né? É porque era para os liberais se manterem no poder, né? Por isso que existia isso, né? O voto era aberto, né? Isso vai mudar com Getúlio Vargas, né, para voto secreto em 1930, né? Nessa época que teremos as criações das leis abolicionistas, né? Em 1865 teremos a Lei Feijó Barbacena, né, que não vingou, né? Não deu muito certo. Em 1850 será que era da Lei das Terras, isso porque com a imigração, a mão de obra europeia de italianos, alemães, né, para branquear, entre aspas, a população, era uma forma de dificultar que imigrantes europeus e ex-escravos obterem, né, acesso às terras, já que teriam que ter muito dinheiro para comprar, né, as terras. Então, era uma forma de dificultar, né. Esse mesmo ano de 1850, teremos a lei Vem ter a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos, né? Não é que eles estavam, assim... É porque tem a lei lá do Eusébio de Queiroz, né? Que proibia o tráfico de escravos, lembrando. Era a Inglaterra que pressionava o Brasil, né? Para encerrar o mercado de escravos, né? Não que a Inglaterra tivesse com pena dos pesos negros que eram escravos, né? Mas transformar em consumidores produtos ingleses, se transformar em mercado consumidor aqui, né? Que o negro se fosse escravo não ia ter como comprar os produtos, né? Ter salário. Então sempre há um interesse por trás, né?
Com isso, houve um aumento do preço dos escravos e houve uma importação interna, ou seja, do mercado de escravos, que não podia, já que a exportação de africanos como escravos estava proibida pela Inglaterra, né? Em 1854 tivemos a lei ou tarifa Alves Branco para taxar os produtos ingleses. Como resposta, o parlamento inglês fez a lei Bill Aberdeen, que podia pegar e prender qualquer navio negreiro, ou seja, quase uma declaração de guerra da Inglaterra, né? Isso gerou a crise da escravidão. Lembrando que o Brasil produzia produtos primários como cacau, café, açúcar e houve as primeiras ferrovias. Surgiu o Barão de Mauá, né, que era um gaúcho, né, que veio morar quando criança lá no Rio de Janeiro, né, que gera os primeiros surtos industriais no país, como a refundação do Banco do Brasil, construção de ferrovias, iluminação a gás. Mas a elite sempre prejudicava os negócios do Barão de Mauá, né? Porque eles não queriam que o seu modelo escravista acabasse, né? Que era lucrativo, né? Para eles. Entre 1869 e 1870 surgem dois novos partidos, o Partido Republicano e o Partido Radical. Em 1871, Lei do Ventre Livre, né? Escravos com mais de 65 anos podiam ser libertos, né? Mas já era bom para a elite agrária, porque nessa idade a pessoa já não produz mais quando tá nova, né? Tá jovem. Então já foi bom. Não, desculpa. A lei dos sexagenários, desculpa. Lei dos sexagenários, Lei do Ventre Livre. O dono da fazenda podia explorar até esse atingir a maioridade, né? Geralmente com uns 21 anos, né? Em 1865, Lei dos Sexagenários, ou Lei Saraiva-Cotengipe. Esse assim, que era a lei que emancipava os escravos com mais de 65 anos, e era bom porque os escravos com essa idade já não produziam tanto quanto era jovem, né? Então, é do Ventre Livre também, porque até 21 anos o cara podia escravizar o sujeito, né? O escravo lá. Aí o Dom Pedro fica doente, o segundo, né? E deixa como regente a filha dele, a princesa Isabel, né? Aí 13 de maio, com pressões internas e externas, né? Aqui no Brasil. 13 de maio de 1888 é assinada a Lei Áurea, né? Lembrando que muitos negros, como o Dragão do Mar, o André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, participaram do movimento abolicionista, né? E em 1880, a fundação do Congresso Abolicionista. Então, houve participação interna também, né? E até a criação da Guarda Negra, liderada por José do Patrocínio, para proteger a princesa Isabel, né? Nenhuma das partes recebeu indenizações, né? Nem os escravos e nem os latifundiários lá, elite rural, né? Agrária lá que tinha os escravos, né? Então, isso meio que acabou com o Império, né? Aí, em 1879, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, né? Eles depuseram Dom Pedro, né? E você vê que o povo estava tão ignorante na época, que alienado, né? Que ele teve o golpe de Estado lá, a proclamação da República, né? O golpe da proclamação, que o pessoal achou que era uma parada militar, né? O pessoal não tinha entendido na época que eles deram um golpe e tinha mudado da monarquia para república, né? República Velha, ou Primeira República Brasileira, né? Aí ele foi exilado lá, foi enviado para Paris, né? Foi, digamos, expulso do Brasil, Dom Pedro II, né? Exilado, onde veio falecer 2 anos depois, em 1891. Dizem que ele pegou um pedaço de terra
de terra brasileira, né? Antes de ir para Paris, né? Na França, né? Morreria no Hotel Bedford aos 66 anos de idade. A partir de 15 de novembro de 1879 tinha início a República Velha, né? Como eu falei, 1879 a 1930, a primeira República Brasileira, onde a Armada, nome antigo da Marinha, pediria para o Marechal Deodoro da Fonseca renunciar. Caso contrário, o porto do Rio de Janeiro seria bombardeado. Ele renunciaria e entraria no seu lugar Floriano Peixoto, apelidado de Marechal de Ferro. E a partir daqui, teremos uma nova fase da história do Brasil. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. E aí, o que acharam do vídeo? Gostaram? Se gostaram, curte, comente, compartilhe, se inscrever. Não deixa de se inscrever e divulgar. Falou, um forte abraço a todos. Desculpa pessoal, eu esqueci de dizer que quando houve a imigração no Brasil, foram em 2 sistemas, o de parceria e o de colonato. Parceria era assim, o imigrante europeu vinha aqui e ele já chegava endividado, né, com a elite agrária lá rural. E aí ele não conseguia pagar e ia embora, né, quase vive num regime de escravidão, né, sempre serviu. Aí os caras falavam mal aqui do Brasil, lá na Europa. E aí depois veio o sistema de colonato, que o cara já recebia uma pequena quantidade de terras, né, para trabalhar, em uma pequena casinha, né, para morar, né, com a família dele. Então esse segundo sistema aí, o de colonato, vingou, né, que coincidência, né, foi o mesmo sistema que foi o sistema de colonato que antecedeu a Idade Média, né? Quando teve o fim do lado do Império Romano, na Antiguidade Tardia, né? Coincidência não, né? Lá do que os caras estavam tendo êxodo rural, né? Lá na Roma Antiga, final do Império Romano, do Crepúsculo, né? E voltando aqui pro Brasil, né? Na época lá do século XIX, também podemos dizer que no começo do reinado do Pedro II, Dom Pedro II, né, ele criou o primeiro gabinete, né, que seria o ministério, né, que era formado, né, pelas lideranças dos irmãos Cavalcante, os 2 Andrada, Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, que foi com a apelidado de Ministério dos Irmãos, né? E a Câmara era de maioria conservadora. Então, pessoal, era isso aí que eu queria dizer, né? O Dom Pedro II fez lá muitas viagens, né? Nessa época aí, pra Grécia, quando estava tendo escavação lá de Micenas, lá por Egito, para comprar múmias que ele queria lá fazer um museu, né, com as civilizações antigas, né, Grécia, Roma, Egito, né. Então esse seria aí o período do reinado, né, do segundo reinado do Dom Pedro II aí. Então é isso aí, esqueci de dizer isso. Curtem, comentem, compartilhem. Se a gente se inscrever, forte abraço. Falou! Tchau, falou pra vocês. Se a gente se inscrever e compartilhar com seus amigos. Chama a galera para se inscrever no canal. Falou, forte abraço.